Você já tentou ensinar seu filho a orar e ficou com a sensação de que ele não presta atenção? Ou talvez você tenha pensado que talvez ele seja pequeno demais para entender? Se você já passou por isso, eu quero trazer talvez um alívio para o seu coração e dizer que você não está sozinha. E que nem sempre o problema é que a criança não está ouvindo, mas talvez porque nós adultos temos algumas expectativas que não condizem com a faixa etária da criança e talvez a gente esteja utilizando a didática errada para ensiná-las a orar. Então, se você é mãe, assim como eu, e está nessa luta para ensinar bons hábitos, né, e hábitos cristãos para seus filhos, senta, pega o café e vamos conversar, porque este é um papo de mãe para mãe. Oi, eu sou Ana Lídia, eu sou mãe, coordenadora, professora e crocheteira nos tempos vagos. Acima de tudo, eu sou uma mãe que está tentando aprender a ensinar os filhos no caminho que deve andar. E nem sempre a gente vai acertar. Mas aqui você vai encontrar essa conversa franca e sincera sobre a vivência do dia a dia como mãe cristã e aonde eu posso trazer o conhecimento pedagógico que eu adquiri nos anos de experiência em escola e na faculdade que me ajudam nesse dia a dia com as crianças. Aqui nós vamos conversar sobre maternidade, sobre escola, sobre criatividade e sobre fé. Sempre buscando unir prática e teoria para fortalecer a família. Amor, cada Jesus. Amém. Antes de falar sobre oração, eu queria compartilhar algo com vocês que, obviamente, aprendi na universidade e venho observando isso na prática desde quando eu tive Luana, que é minha primeira filha. E como eu tive um tempo com ela em casa, eu pude ver isso bem de perto e acompanhar cada um desses momentos e entender mais ou menos como funciona. Eu estou falando que os especialistas chamam de marco de desenvolvimento, tempo de sustentação, de atenção. E qual é a diferença de uma criança para outra? Porque a gente tem um padrão, sim, dentro da neurociência, e tem um padrão que é estudado, uma média de tempo por idade, né, que a criança consegue absorver, prestar atenção, sentar, ouvir e acompanhar. Isso vai mudar de criança para criança, obviamente, né, mas a gente tem ali algo que a gente espera para cada criança. E isso na prática do dia a dia, para ensinar qualquer coisa, muda completamente a nossa perspectiva de como a gente vai estar fazendo com eles. Não adianta eu como mãe, ou eu como professora, eu como líder do departamento infantil da igreja, esperar que a criança de 2, 3 anos permaneça vários minutos quieta, sentada ou em uma posição de oração. Ela não vai ficar, ela tem um período de retenção de atenção e aí a gente precisa de algumas estratégias para conseguir consolidar certos conceitos. Conforme o tempo vai passando, a criança vai crescendo, esse tempo de retenção, de atenção, ele vai aumentando, obviamente, tá? Eu vou deixar para vocês aqui do lado o tempo médio de atenção que cada criança tem dentro de uma faixa etária. E como a gente pode trabalhar isso no dia a dia? Não vou dizer para vocês que eu não me frustrei. Teve momentos que Luana não conseguiu aprender, assim como Ayla tá tendo os momentos dela que ela não consegue reter as informações que a gente está dando para ela, independente da estratégia que está sendo usada. O que acontece é que a gente para, volta, reflete, procura uma nova estratégia e tenta aplicar dentro de casa isso de maneira bem paciente. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é que criança não vai fazer uma oração, primeiro, sozinha por si própria. Segundo, ela não vai fazer uma oração longa. Então, nós precisamos realmente criar nela o hábito de falar com Deus. E à medida que ela for crescendo, esse repertório vai aumentando. É que nem vocabulário. Elas começam a falar mamá, papá, água, coisas que são do dia a dia delas, porque elas nos ouvem falando e nós repetimos constantemente com elas. E depois esse repertório vai aumentando à medida que a gente vai dando novas palavras e novos significados. Então, a oração vai funcionar da mesma forma. Você precisa repetir. A criança precisa ver você orando, como você ora, quando você ora e a forma como você ora. Mas ela não vai imitar a forma que você está fazendo de imediato. Então a gente vai inserindo alguns elementos curtos, devagar com ela e repetindo, massificando isso na cabeça dela. À medida que ela for crescendo, obviamente, ela vai aprendendo novos vocabulários, novas maneiras e isso vai enriquecendo a oração dela. Além da repetição, uma coisa que você vai me ouvir muito batendo na tecla, e quem me conhece já sabe, eu vou falar sobre rotina. Então, é inserir a oração sempre que puder dentro da rotina. Seja na hora que acorda, seja antes das refeições, café da manhã, almoço e janta, seja quando está indo para a escola, seja antes de dormir. Então, se você faz isso todos os dias,
ela vai começar por si mesma a buscar este momento. Mamãe, a gente não orou. Ou do nada, como a gente está vendo aqui num vídeo que eu vou deixar de Ayla, a Ayla agora, toda vez que vê uma Bíblia, ou quando ela escuta a palavra orar ou Senhor, ela repete a oração que ela está aprendendo. Às vezes quebrada, tem algumas palavras que ela vai esquecer, mas o importante é que ela consegue fazer a associação. E isso, didaticamente falando e neurologicamente falando, é que é o importante. A rotina repetitiva cria o hábito da criança fazer aquilo ali e buscar fazer aquilo ali. Então, é trazer isso para dentro de casa, para o dia a dia da criança, de maneira intencional. Então, antes do café, repete aquela oração. Faz uma oração realmente para ela ver que você está orando, mas no final ou no começo, ora com ela repetindo aquilo ali, para que ela crie este hábito de estar orando e buscar a oração naqueles momentos, né? Aqueles momentos que a gente acha que é importante, né? Que é no nosso dia a dia. Depois ela vai aprender e você vai ensinando, obviamente, quando ela vai ganhando mais maturidade, quais são os momentos que devemos buscar a Deus, de que maneira devemos buscar a Deus, como devemos buscar a Deus, e aí a gente vai trabalhando isso aos poucos. Eu tô falando de criança pequena, de como começar. Isso serve também para crianças maiores que nunca oraram na vida. Mas comece por aí, crie uma rotina, hábitos. Comece pequeno. Comece, além de ensinar aquele assim, ou a gente botou na nossa oração, ensiná-las que a gratidão. Então, a primeira coisa que a gente ensina a elas é agradecer. E trouxemos para o repertório dela coisas que ela já ouve no dia a dia, palavras que ela tem conhecimento. Então, Senhor, obrigado por teu amor, por tua graça e misericórdia. Luana, durante a pandemia, ela acrescentava o pedido dela, era Senhor, obrigado por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, abençoa mamãe e papai e tudo que está acontecendo na cidade. Ela passou um bom tempo depois da pandemia orando dessa forma, porque ela não sabia pedir para que Deus protegesse as pessoas, né, livrasse de pegar o Covid na época, quem estava doente, ser tratado. Então ela entendeu que se ela dissesse que por tudo que está acontecendo para a cidade, já era sobre isso. E por muito tempo ela repetiu. Com ela a gente já trouxe, né, essa oração que a gente ensinou para a Luana, né? Senhor, obrigado por teu amor, por tua graça e misericórdia. Obrigado por esse dia, porque o dia é uma dádiva e é isso que a gente quer ensinar para elas, que o dia de hoje é um presente do Senhor. A gente não merece, mas Ele nos deu. E depois, obrigado por mamãe, obrigado por papai e obrigado por minha irmãzinha, que toda vez ela termina chamando de Ania, que ela chama de Wania, né, que é a Luana. E por fim, a gente pede que a gente vai ensinar as petições, né? Abençoe esse dia e tudo mais, mas a gente sempre termina a oração com ela aí, né? Na gratidão e em nome de Jesus, amém. Quando eu era pequena, né, minha mãe sempre manteve uma prática muito interessante de orar com a gente antes de dormir, e ela nos fazia repetir Salmos 4, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então a gente já sabia que antes de dormir, eu e meu irmão precisava repetir o Salmo e depois orar. E essa era uma prática que ela fazia conosco todos os dias. Mais pra frente, você vai trazendo o que a Bíblia fala sobre oração, né? E assim, a Bíblia está cheia de histórias. Crianças gostam de histórias, encenações. E a gente tem muito desenho bíblico, né? Tanto livros como vídeos na internet falando sobre oração. Tem a oração de Jesus, mas tem Samuel. Então tem o CD de Aline Barros, né? Não tô fazendo nenhuma propaganda aqui, mas é da minha época, eu ouvi muito. E trabalhei muito com as crianças. O DVD de Aline Barros, que falava sobre Samuel. E fala sobre oração. Então, é uma criança que aprendeu desde cedo a ouvir a voz de Deus e conversar com Deus. Então, eles amam ouvir histórias. Então, a gente vai trazendo os textos bíblicos, a gente vai trazendo versículos que falam sobre oração para dentro dessa rotina, além de orar. E isso é que nem vocabulário de quando ela está aprendendo a falar. Ela vai aprender mamãe, papai, vai aprender a pedir água, vai aprender outras coisas. Ela também vai criar um repertório para a oração, até que isso deixe de ser algo mecânico, repetitivo e passe a ser algo do coração, porque ela sente vontade e ela vai conversar com Deus. Mas para isso, ela precisa ser ensinada, porque nenhuma criança nasce sabendo. Então, ore, né? Comece orando, a Bíblia manda orar. Então, comece orando. Ore com ela, deixa ela ver você orando. E à medida que ela for, né, concretizando alguns conceitos, você vai inserindo novos.
né? Tanto na elementos da oração como histórias, versículos bíblicos, vão enriquecendo essa prática até que ela vire um hábito e ela busque ao Senhor independente de você e ela vivencie essa experiência divina que é orar a Deus e conversar com o Senhor e buscar essa intimidade com Deus. Talvez hoje você pense que seu filho é muito pequeno para orar, tá? Não, não é. Se ele ainda está na barriga, né, você está gestante, está esperando nascer, ore em voz alta. Mas para o pai, né, se for cristão, para orar também, eles estão ouvindo. Assim que nascer, continue orando. E à medida que for crescendo, persevere em oração. E deixe ele ouvir você orar por ele, né? Não só por ele e por outras coisas, mas principalmente por eles. Ore por sua família. Mas à medida que for crescendo e eles vão começando a falar, ensine-os a orar. Tá? Traga a oração como um hábito saudável de uma vida cristã saudável. Tá? A Bíblia nos ensina e nos instiga a buscar o Senhor em oração. Nenhuma criança é pequena demais para aprender nada. Ela só precisa ter o incentivo correto. Então não deixe de incentivar seu filho a orar. E à medida da oração você vai ensinando outros princípios bíblicos, né? E assim você ensina a criança o caminho que deve andar. Se este vídeo falou o seu coração, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras mamães, tanto aquelas que estão esperando, mais aquelas que já têm filhos, ou que têm filhos grandes, mas ingressou agora, né, nessa prática de ensinar os filhos a orar e que deseja que seus filhos cresçam no caminho do Senhor e está buscando de alguma maneira uma forma de começar. Conta pra mim também como é o momento de oração de vocês, se vocês já fazem, qual é a história de vocês com a oração. Eu contei as histórias de Luana aqui com a oração dela, então me conta as histórias de vocês, eu vou ficar feliz em saber um pouquinho mais dessas histórias de oração com vocês. Caso vocês tenham um pedido, pode deixar também nos comentários, eu vou estar orando por vocês também. Que Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado por esse dia, por esse amor, por essa graça, por esse ser glória. Amém. Obrigado, esse dia, amor.